pessoal, agora é hora de expansão marítima portuguesa, séculos XIV e XV. Antes de mais nada, não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar as nossas aulas para que outros também possam ter acesso a elas. Vamos lá então. Essa aula de história, então, nós preparamos a partir do processo de expansão marítima portuguesa que se dá no século XIV, com a formação de um Estado Nacional português consolidado. É importante lembrar que esse processo de expansão marítima portuguesa, ele vai atingir outros territórios, principalmente o Brasil. Então, a formação do Brasil, ela faz parte desse processo de expansão marítima portuguesa. E esse é um conteúdo que tem sido abordado bastante, principalmente na prova da URGS, quando ela retrata, esse processo, ou seja, ela pega essa história que ocorre antes do Brasil e encaixa na prova. Isso faz parte da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Na Idade Média, Portugal se consolidou, tinha sido uma espécie de feudo, se transformou num condado, e depois, posteriormente, se transformou num reino. E a partir daí se consolidou como um Estado nacional e começa um processo de expansão, buscando as especiarias, buscando os metais preciosos no Oriente. Começando pelo século XIV. O que nós temos aqui no século XIV que leva a esse processo de expansão? Lá no final do século XIV nós vamos ter a Revolução de Aves. A Revolução de Aves, ela ocorre no final do século, em 1383, quando morre o último rei da dinastia anterior, da dinastia Borgonha, o Dom Fernando o Formoso. Quando morre o Dom Fernando o Formoso, Portugal fica na iminência de ser anexado pelo reino espanhol de Castela. Portugal tinha pertencido um tempo ao reino de Castela e ficou na iminência de ser anexado novamente por esse reino. Ocorre então em Portugal uma espécie de revolução, uma revolta, a partir de vários setores da sociedade portuguesa, para que Portugal não seja novamente anexado à Espanha e que se mantenha autônomo e independente. Essa revolução vai ser liderada por um cara chamado Dom João, mestre de Aves, uma espécie de irmão bastardo do antigo rei, do rei Dom Fernando Formoso, da dinastia Borgonha. Dom João consegue reunir vários setores da sociedade portuguesa, então, e mobilizar a sociedade em torno da causa que é a independência e a autonomia de Portugal frente ao reino de Castela. Isso é chamado Revolução de Aves. A partir da Revolução de Aves, 1383 a 1385, nós temos então o início da dinastia Aves em Portugal, que vai até 1580, quando começa a União Ibérica e depois vem a dinastia dos Bragança. Então essa dinastia Aves, ela reinou em Portugal aproximadamente 2 séculos, aproximadamente 200 anos. Tá? Nesses 200 anos, é importante lembrar então que esses reis, esses monarcas da dinastia Aves, eles incentivaram o processo de expansão, o que é um pouco diferente do que ocorre em outros reinos europeus, aonde os reis não incentivam esse processo por interesses diversos, por interesses pessoais, mas em Portugal é um pouco diferente. A formação de Portugal ela é um pouco diferente por causa disso aqui, por causa da expansão da burguesia mercantil, do setor ligado ao comércio em Portugal. Durante a Idade Média e nessa transição para a Idade Moderna, Portugal sempre foi, Lisboa sempre foi um porto de passagem, e se transformou então numa rota comercial. Portanto, em Portugal, por Portugal ser um posto de passagem do comércio que vinha de outras localidades, que vinha da Ásia, que vinha do norte da Europa, a burguesia mercantil em Portugal, ela se consolida e tem o apoio dos reis. E cada um desses setores tem um interesse nesse processo de expansão. A burguesia mercantil tem um interesse no comércio. O rei tem um interesse em expandir território. A nobreza tem um interesse religioso, de levar a religião católica para outros povos, considerados hereges, infiéis. Então há um interesse de vários setores da sociedade portuguesa no processo de expansão.
E a economia portuguesa dependia desse processo, a complementação, a dinamização da economia portuguesa dependia desse processo de expansão marítima, porque Portugal tinha apenas uma produção agrícola de vinho, azeite, muito pouco para a economia, então necessitava, e para se expandir ou seria por terra ou seria pelo mar, e naquela época seria muito mais fácil pelo mar, até pelo acesso fácil que Portugal tinha ao mar. Vamos ver no mapa aqui então, essas são algumas rotas de comércio que existiam naquela época, na transição do século XIV para o século XV. Em azul então nós temos as rotas que levam até o Oriente, que levam até a Ásia. Tá? Então aqui nós temos o mar Mediterrâneo, a Europa e o continente asiático. E essas rotas aqui em azul eram as principais rotas comerciais. No próximo mapa, a gente tem, uma ampliação, né, dessa visão, e as rotas aqui em vermelho e em verde, elas mostram que Portugal, aqui no cantinho, Portugal, bem espremido aqui na Europa, era passagem das rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, que levavam até o Oriente, que levavam até as Índias. Tá? E Portugal, então, se lançou ao mar para buscar essas rotas comerciais. O que buscaria nessas rotas, então? Principalmente, o que era muito vendido naquela época, o que era muito comercializado? As chamadas especiarias, os temperos, pimenta, noz moscada, gengibre, que serviam para dar um sabor melhor para os alimentos, e também os metais preciosos, os diamantes, ouro, prata. Isso tudo fazia parte do comércio, era muito valioso, era muito importante para os portugueses e para outros povos também. E isso para ter acesso, basicamente, no Oriente. Só que para chegar ao Oriente, então, Portugal, para chegar no Oriente, teria que buscar uma rota que não fosse pelo mar Mediterrâneo, porque essa região aqui do mar Mediterrâneo, ela já estava dominada por outros povos, principalmente pelos italianos, pelos genoveses, pelos venezianos, e por terra seria muito complicado. Teria que enfrentar outros povos, talvez ali na Espanha já tivesse que entrar em guerra com os espanhóis, então por terra também era muito difícil. Portanto, Portugal vai buscar o mar. Tá? E aí a gente tem, como as principais conquistas de Portugal no século XV, nós temos a conquista do litoral africano e a conquista das ilhas do Atlântico. Tá? Por que isso foi possível? Não só pelo apoio que essa burguesia mercantil teve dos reis, mas também por um desenvolvimento da tecnologia de marear, que Portugal chamava navegação naquela época, a partir da criação da Escola de Sagres. A Escola de Sagres é criada então pelo infante Dom Henrique, e ele então não era uma escola, não era um prédio onde existia aulas de navegação, era uma reunião, era uma espécie de seminário sobre navegação, e também para melhorar a tecnologia de navegação. O que se fazia então? Se buscava novas rotas, a partir daí criar novos mapas, uma nova tecnologia de navegação. E essa Escola de Sagres então deu um impulso para que isso fosse possível. No outro mapa que a gente tem agora, mostra então as principais rotas marítimas portuguesas. Tá? Lisboa aqui começa com a conquista de Ceuta, que eu botei aqui, Ceuta, o litoral africano, lá em cima, no norte da África, é a primeira conquista em 1415 dos portugueses. Ceuta também era um entreposto comercial, era muito importante a cidade. A partir de Ceuta, Portugal vai conquistando todo o litoral africano e ultrapassando limites que antes não conhecia, como por exemplo o Cabo Bojador e o Cabo das Tormentas, que vem a ser chamado Cabo da Boa Esperança. Tá? Isso por todo o século XV. Então, além de ir conquistando o litoral africano, instalando as feitorias no litoral africano, Portugal vai também conquistar as ilhas do Oceano Atlântico, a Ilha da Madeira, a Ilha de Açores, Ilha de São Tomé, Ilha de Cabo Verde. E nessas ilhas já vai produzindo açúcar, cana-de-açúcar, que depois vem a ser produzido aqui no Brasil. E no litoral africano vai instalando as feitorias, tomando conta daquela parte do litoral, até que em 1498, um cara chamado Vasco da Gama consegue, então,
fazer toda a volta no continente africano e chegar até Calicut, chegar nas Índias. O Bartolomeu Dias, um navegador, tinha conseguido ultrapassar o Cabo da Boa Esperança, mas ele retornou antes de chegar nas Índias. Quem consegue chegar até as Índias é o Vasco da Gama. E nesse processo de expansão marítima, a Espanha também tinha começado a sua expansão para o mar. E aí nós temos na próxima imagem um tratado assinado com a Espanha chamado Tratado de Tordesilhas, em 1494, 6 anos antes de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil e 2 anos após o Cristóvão Colombo ter chegado às Américas, a América Central, que ele acreditou ter chegado nas Índias. Portugal e Espanha assinam o chamado Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo entre eles com 2 meridianos, 2 linhas paralelas. As linhas, então, aqui os territórios em verde pertenceriam a Portugal, os territórios a conquistar, os territórios que não tinham dono, e os territórios em laranja a conquistar seriam dos espanhóis. A partir daí, metade mais ou menos do nosso território atual do Brasil estaria com Portugal e o resto do continente americano, praticamente todo, ficaria com os espanhóis. Mas a colonização do Brasil, o processo de exploração do Brasil, é uma próxima aula. Então essa é a nossa aula de expansão marítima portuguesa. Todo esse processo então da expansão marítima portuguesa foi graças, a essa unificação de Portugal e a busca por uma dinamização na sua economia, a expansão da burguesia mercantil, o auxílio dos reis e o interesse que tinha em conquistar novos territórios. Certo, pessoal? Espero que essa aula tenha ajudado a vocês. Não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar o vídeo e mostrar para outras pessoas terem acesso. Valeu, muito obrigado, tchau!